Semeando a palavra de Deus, nós nos encontramos neste dia 25 de setembro, 25ª semana do tempo comum, neste sábado até ao meio-dia. Nosso santo evangelho é Lucas, capítulo 9, versículos 43b a 45. Proclamação do santo evangelho de nosso Senhor Jesus o Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então, Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e conduza-nos à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus o Cristo, para sempre seja louvado, com sua mãe Maria Santíssima, assim seja. Que esclarecimento importante Jesus está dando aos seus discípulos no Santo Evangelho de hoje, em tão pequeno e curto versículos, não é? Por quê? Porque os discípulos de Jesus não deveriam deixar-se contaminar pela empolgação popular do Cristo, do Messias, do ungido de Deus, a respeito então deste servo, o Filho do Homem. Então o povo se maravilhava diante dos grandes feitos, diante das grandes obras, não é? E talvez nutrissem esperanças a seu respeito, que na verdade não era aquilo para o qual o Senhor foi então assim chamado. Um messianismo triunfalista, um messianismo onde o poder, a autoridade tomaria conta, assim então, de Israel, que estava subjugado aos romanos. Esperanças que eles estavam então dispostos a realizar. Entre elas, sem dúvida, a intenção então de fazê-lo rei, de fazer Jesus rei. Os discípulos, por sua vez, provinham das camadas populares e nutriam as mesmas expectativas do povo em relação a um bem-estar social, ao futuro da nação. Olhamos então este texto e vemos essa esperança messiânica turvada. Esta, vamos dizer, visão turva, não correta, uma visão um tanto quanto míope, estrábica, na verdade. Por isso, corriam um grande risco, de se deixarem levar com muita facilidade pelo que também o povo pensava, esperava a respeito de Jesus e esperavam dele. Ora, para evitar equívocos, porque Jesus é transparente, porque Jesus é verdadeiro, porque Jesus fala de maneira, então, muito esclarecedora.
para não enganar. O povo já era enganado. O povo já passava por, muitas situações em que ele era enganado. Jesus não queria de maneira nenhuma, mais uma vez, que eles se sentissem enganados. Por isso é que o mestre pediu-lhes que prestassem toda a atenção. A palavra é esta do Evangelho. Prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer. Isto é, prestar atenção nos esclarecimentos importantes que Jesus estava então dando-lhes. E assim então que ele estava destinado a sofrer, que ele estava destinado a ir para a cruz. Então a declaração de Jesus deixou os discípulos um tanto quanto perplexos e um tanto mais talvez confusos. Suas palavras pareceram-lhes obscuras, não tão claras, e eles não eram capazes de captar o sentido, não é? E tinham até medo, diz o texto aqui sagrado, de interrogar o mestre sobre este assunto. Por quê? Porque talvez não quisessem de fato ouvir com clareza a verdade. Jesus cuidou então para que a sua paixão e morte não pegassem os apóstolos, os discípulos desprevenidos, gerando também frustração e dispersão do grupo. Eles deveriam compreender que o sofrimento faz parte de sua opção de fidelidade ao Pai, ao reino de Deus. Santa Teresa de Jesus, ela diz que alegrias e dor encontram-se em mim. É isto, alegrias e dores se encontram em nós. Assim, então, Jesus quer deixar claro que não seria um acidente imprevisto a sua trajetória do sofrimento, da cruz, da morte. Por conseguinte, foram então desafiados a refazer as expectativas a respeito de Jesus. E nós também devemos refazer as expectativas que trazemos muitas vezes de Jesus e de um Deus que tudo nos concede, que tudo nos dá. É preciso isso. Ajuda-nos, Senhor, a compreender que a paixão e a morte fazem parte da opção de fidelidade ao reino de Deus. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde a todos, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.